pregador Wesley Maia e a sua esposa, nossa irmã Ariane, que estão nos recepcionando aqui na cidade de João Pessoa. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Leandro, que ali está. Deus abençoe, Leandro, satisfação revê-lo. E aqueles que vieram de perto e de longe, que Deus em Cristo seja glorificado através da vida de cada um de vocês. Ao cantor que veio de Pernambuco, não é isso? Pernambuco, Deus abençoe, continue lhe dando graça e saúde. Êxodo capítulo 2, quem achou diz amém. E foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e ela moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E eu digo amém. E você dá um glória a Deus pela leitura da palavra. Meus amados, eu acredito que dentre tantas passagens relacionadas ao personagem de Moisés, e passagens muito significativas que a Bíblia apresenta para nós, eu, pelo menos, qualifico a passagem mais importante relacionada a esse personagem, essa que nós acabamos de ler. O capítulo de número 2 do livro do Êxodo, que vai falar sobre o nascimento do homem que viria a ser chamado Moisés. Moisés é um personagem muito importante na Bíblia Sagrada e principalmente para o povo judeu. O próprio Moisés é a representatividade da lei de Deus para com os homens. Então, falar de Moisés é falar de alguém que tinha tanto prestígio diante dos homens, mas, acima de tudo, tinha prestígios diante de Deus. Então, falar de Moisés dispensa apresentações. E talvez você possa se perguntar: por que, então, o capítulo 2 desse livro retrata a passagem mais importante da vida de Moisés? Eu vou lhe explicar. Porque quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de uma sentença de morte, maldição. Quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de um jugo, onde o seu povo vivia em total escravidão. Não só escravidão, mas em perseguição. Nós sabemos como foi que o povo de Deus entra dentro do Egito. Deus permite que os irmãos de José vendam. José torna-se governador do próprio Egito. E mais à frente, diante do prestígio que ele adquiriu diante do faraó da sua época, o faraó o autoriza ele chamar toda a sua casa, seus irmãos, seu pai, suas cunhadas, seus sobrinhos, para que eles viessem habitar dentro do Egito. A região destinada para a geração e para a descendência e para a casa de José foi a região de Gósen. E é interessante que essa região ela fazia fronteira no sul do Egito com a Síria. Essa fronteira ou essa região, ela era uma região estratégica para a invasão caso nações estrangeiras quisessem adentrar no Egito. E não só isso. Essa região também era conhecida por suas verdes pastagens e pelo seu solo fértil, regado, justamente porque um val do Nilo desraigava naquela terra. Então era uma região adequada, propícia
para aqueles que viviam da agropecuária e da agricultura, os dois principais ofícios do povo de Deus. Por isso que não só a mão de Deus fez eles crescerem, mas a região que eles vão habitar, a região ao qual já está preparada para eles, é uma bênção tão grande que vai fazer com que eles cresçam. São cerca de 70 pessoas que chegam no Egito. Com o passar dos anos são quase 4 milhões de pessoas. O terreno adequado é propício para o crescimento, ou seja, o terreno é uma bênção que já estava preparado antes deles chegarem. E a gente precisa entender uma coisa: Deus, ele não prepara a bênção para crente, Deus prepara o crente para a bênção que já está preparada. O deserto é o terreno da preparação para o crente assumir aquilo que Deus já preparou para que ele tomasse posse. Então não murmure, porque esse período de luta nada mais é do que Deus lhe forjando para você assumir algo que já está preparado. Deus não vai preparar, já está. Então, e essa prova, pregador, é Deus lhe preparando. E essa luta, pregador, é Deus lhe preparando. E essa perseguição, e essas calúnias, e essas mentiras, é Deus lhe preparando, porque aquilo que você almeja já está pronto. Mas Deus vai preparar você para você não jogar fora a bênção que já está preparada esperando você. Tem alguém que acredita nisso? Pode levantar a mão assim para cima? Não, levante a sua mão direita para cima. Dedo de profeta, se é que existe isso, mas hoje existe. Dedo de profeta. Você vai olhar para 5 pessoas e dizer assim: aguenta firme, porque o que é teu já está preparado. Deus está só lhe preparando para você assumir o que já está preparado. Tem alguém que pega essa palavra e pode expressar a sua fé dando glória para Jesus? Eles entram, são cerca de 70 pessoas. Quantas pessoas? É muita boca e pouca voz. Quantas pessoas? Aí eles crescem, o crescimento atrai a atenção de Faraó. Porque cuidado, com o crescimento vem a perseguição. Não fique pensando que o crescimento vai passar desapercebido. O crescimento é sinônimo da bênção de Deus na sua vida, sim ou não? Mas isso não lhe deixa fora de perseguições e de inimigos que você não precisou fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa: você não fez nada para os inimigos se levantarem, você só cresceu. Por isso que o crescimento não é para quem quer, o crescimento é para quem tem estrutura para suportar. A pergunta não é se você quer crescer, a pergunta é se você tem estrutura para suportar o crescimento que Deus já preparou para você. Eu estava estudando um dia sobre as plantas que nascem em Israel, e uma das que me chamam mais a atenção, cedros do Líbano, oliveira, tamareira, o que me chama mais a atenção é a azeitona, ou o pé de oliva. O pé de oliva, principalmente do Getsemane. O pé de oliva de Israel, com a fruta da azeitona, ela tem a possibilidade de produzir 4 tipos de óleos diferentes. Eu disse quantos tipos de óleo? Vem uma pergunta lógica de quem é inteligente: como pode uma fruta produzir 4 tipos de óleo diferentes? E eu lhe respondo: depende do peso que você bota na prensa. Por exemplo, se você colocar um peso de 50 quilos na prensa do óleo, ela vai produzir o primeiro tipo de óleo, que era o óleo que era usado para cozinhar, untar bolo, assar peixe, por aí vai. Mas quando você dobrava de 50 para 100 quilos, ela produzia um segundo tipo de óleo, que era o óleo que era usado na cicatrização de ferimentos. Acredita-se que o bom samaritano estava de posse de um óleo como esse. Mas quando você dobrava de 100 quilos para 200 quilos, ela produzia o terceiro tipo de óleo, que era o óleo que era usado no sacrifício do incenso. Acredita-se que era esse tipo de óleo que Zacarias, em Lucas 1, vai usar quando ele vai ofertar o sacrifício do incenso. Mas quando se dobrava de 200 para 400 quilos, a azeitona produzia o óleo mais especial de todos, que acredita-se que foi aquele que foi derramado na cabeça de Davi, aonde ele disse assim: transborda e faz o meu cálice encher e transbordar na presença dos meus inimigos. Então, o óleo mais precioso que existe dos 4 é o óleo da unção. O óleo de quê? Quem quer unção aqui? Mas deixa eu recapitular a pergunta. A pergunta não é quem quer unção, a pergunta é quem aguenta a prensa.
Coloque a mão no ombro de alguém e diz assim: você aguenta a prensa? Sério, você vai permanecer firme sem murmurar? Sério, você não vai brigar e desabafar no Facebook? Sério, você não vai sair da posição que Deus lhe colocou? Sério, você aguenta a prensa? Pois levante a mão, porque se prepare que Deus vai derramar algo grande sobre a sua vida. Quem acredita nisso e pode levantar a mão e dar um glória para Jesus? Algo grande. Suporte, porque aquele que suporta recebe. Eles crescem, o crescimento traz o quê? PC? O faraó não gosta de quem cresce na presença de Deus. Na verdade, esse sentimento de inveja brota em egípcio, não em hebreu. De se incomodar com o crescimento alheio. E esse crescimento fez com que Faraó levantasse alguns decretos para impedir justamente essa bênção de Deus que estava sobre o povo. Qual foi o primeiro decreto que Faraó lançou? Primeiro, dobrar a carga horária do trabalho dos hebreus. De 12 horas para quase 20 horas, era algo desumano. E é interessante que em Êxodo 1, 9, 10 e 11 vai dizer que ele coloca capatazes sobre os hebreus que os afligiam. E a palavra afligir ali do verso 11 no hebraico, ela tem 3 vertentes: bater, machucar e humilhar. Mas é interessante que o verso 12 diz: quanto mais Faraó afligia, ou seja, quanto mais Faraó batia, humilhava e machucava. Aí o verso 12 diz assim: mais o povo de Deus se fortalecia e crescia. Então eu aprendi que o povo de Deus é o único povo na face da terra que tem o poder de crescer levando porrada. É por isso que você está aqui. Satanás não consegue entender como é que em um tempo como esse a gente consegue se reunir, dar glória a Deus, mesmo a gente levando porrada. Pelo que você enfrentou nesses últimos meses, não era nem para você estar aqui, é verdade ou não é? Foi pancada ou não foi? Falatório ou não foi? Perseguição ou não foi? Mas adiantou? Porque quanto mais batia, mais você, entendeu? Olhe para alguém e diz assim: ninguém vai parar isso aí. Pode falar, pode estribuchar, pode murmurar, caluniar, bater. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Levante a mão, e não só vai crescer você, vai crescer aqueles que estão à sua volta. Você crê nisso? Você crê que a sua casa vai crescer? Só quem crê, levante a mão para dar glória. Quem trouxe glória para Jesus aqui, deixa eu ver. Você está olhando aquela bateria ali? Ela está fazendo barulho? Por que não? Porque não tem ninguém sentado nela com 2 paus na mão batendo. Agora, quer ver ela fazer festa? Bate. Eu comparo o crente pentecostal, adorador, como, desculpa a expressão, mas é verdade. Ovo. Você quer ver um ovo, dá para 1 e olhe lá, você frite ele. Agora você quer ver um ovo, dá para 5, tira a clara, bota numa vasilha e faz o quê? Quanto mais bate, o que é que acontece? Todas essas calúnias vão servir para o teu crescimento. Quem pega essa palavra? Toda essa perseguição vai seguir para o teu crescimento. Tem gente achando que tu vai retroceder, mas assim diz o Senhor: você vai crescer na minha presença, porque a bênção está sobre a sua vida. Quem pega essa palavra? Crescimento. Adiantou bater? Continuaram crer? Ele lança o segundo decreto. Na hora do parto, pega os meninos e mata. Pega os meninos na hora do quê? Olha que coisa interessante. Mas a Bíblia vai dizer que Deus colocou o temor no coração das parteiras. Isso é interessante, porque o verso 15 vai falar o nome de 2 que eram as regentes das outras parteiras: Cifra e Poar, cuidadora e zeladora. Qual era o decreto de Satanás? Venham cá, assim que as mulheres hebreias tiverem seus filhos e você perceber que for homem, mate na hora do nascimento. Por quê? Vai faltar homem para que as mulheres se relacionem. E se elas não se relacionarem com os homens hebreus, elas vão se relacionar com os egípcios. Aqui tem 2 propósitos. Primeiro, causar mistura, porque onde há mistura não há crescimento. Segundo, se elas obedecessem a ordem de Faraó, elas produziriam morte. Produziriam o quê? Mas a Bíblia diz no verso 20 que o temor do Senhor entrou no coração delas,
elas não praticaram o que Faraó disse, e os meninos continuaram crescendo, e a nação continuou se desenvolvendo. Então elas, em obedecer a Deus, elas produziram vida. Mas se elas tivessem obedecido a Faraó, elas iam produzir. Por obedecer a Deus, ou seja, por servir a Deus, elas revelaram a quem elas serviam. Porque eu revelo a quem eu sirvo de acordo com o que eu produzo. Pergunte para alguém: o que é que você tem produzido esses dias? Fofoca é morte. Disse-me disse é morte. Semear contenda é morte. Agora, se você serve a Deus, glória a Deus é vida, aleluia é vida, profetizar é vida, falar em línguas estranhas é vida. Então, por resolver obedecer a Deus, elas produziram vida. Aí veio o terceiro decreto para a gente entrar na palavra e encerrar. Terceiro: mesmo que nasçam, matem afogado no Nilo. E é nessa situação que Moisés nasce. Aí a mãe de Moisés vai escondê-lo por 3 meses. E eu acho isso aqui interessante, porque está todo mundo vasculhando as casas, mas quem tem determinação esconde aquilo que Deus deu para cuidar. Não permite que Satanás toque, e não permite que Satanás destrua. E eu fiquei pensando, por que essa família teve tanta coragem para defender aquilo que Deus havia colocado na mão delas? E Deus disse, lê o texto direito, era um varão da casa de Levi. Da casa de quem? E uma varoa da casa de... O que significa a palavra Levi? Quem nasce da tribo de Levi é chamado de quê? Chamado de levita. Chamado de... O que significa levita? No nosso contexto pentecostal, nós desassociamos a verdadeira origem da palavra, e nós associamos a palavra levita a quem toca e a quem canta. Eles são levitas, mas levitas são todos aqueles que têm ofício, trabalho, função, ou executam algo na casa de Deus. Mas estudando um pouco, quem foi Levi? Levi foi o terceiro filho de Jacó com Leia. Jacó teve 4 esposas, 2 livres, 2 escravas, Leia e Raquel, Bila e Zilpa. Raquel não produzia, ao ponto de se desesperar. Gênesis 30, ou você me dá filhos, ou eu morro. Mas Leia produzia. Primeiro filho de Jacó com Leia, Rúben. Segundo, Simeão. Terceiro, Levi. E o quarto, Judá. Mas como patriarca, ele, sendo detentor de toda a autoridade em seu clã, ele escolhia em qual tenda das suas esposas ele poderia dormir. Detalhe, Jacó é apaixonado por uma só. Ele tenta engravidar Raquel, só que ela não engravida. Mas pelo costume judaico, todas as vezes que uma mulher gerava um filho para um varão, para um homem, obrigatoriamente ele tinha que ir na tenda daquela mulher. Então, segundo alguns estudiosos, faziam meses que Jacó não visitava a tenda de Leia. Mas quando ela gera o seu terceiro filho, que viria a ser Levi, Jacó tem que visitá-la. Quando Jacó visita Leia, ela se alegra, pede autorização para colocar o nome de menino de Levi, que no original da raiz hebraica é aquele que tem o poder de atrair o pai. Então, o que é o levita? Levita é todo aquele que é onde ele está, seja o que estiver fazendo, na obra dele, atrai a sua. E quem sabe que tem a presença do Pai não tem medo das ameaças de Faraó. Quem sabe que tem a presença do Pai não tem medo de Zé Pilintra, não tem medo de Zé Pilantra, não tem medo de Exu Caveira, nego velho, nega véia, tranca rua, 7 facadas, porque quem manda na tua casa não são esses capetas, quem manda na sua casa é Jeová. Levante a mão para cima quem é, só quem tem a presença do Pai. Olhe para alguém e diga assim: você é levita? Então erga a sua cabeça, porque nada vai destruir aquilo que Deus colocou na sua mão. Nada vai destruir os projetos que Deus fez você realizar e sonhar. Quem pega essa palavra de Deus? Quem pode levantar a mão para cima e adorar a Jesus? Coragem! Coragem! A presença, quem tem certeza que tem a presença do Pai, não baixa a cabeça para qualquer coisa. Não baixa.
Eu me lembro que eu era um garoto de 7 anos de idade. E eu estudava no Colégio Estadual Dom José Adelino Dantas, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, Conjunto Santarém. E eu me lembro muito bem que na sexta, ninguém faltava a aula. Sabe por quê? Era o dia de 5 biscoitos Maria, um pedaço de doce e um copo de batigute. Não faltava aula a ninguém. E tinha as filas. Quem se lembra daqueles pratos amarelo, vermelho, verde e aqueles copos de plástico? Cada um com seus copos, com seus pratos, todo mundo na fila. E veio um rapaz maior do que eu, um menino maior do que eu, e passou na minha frente, porque a fila das meninas sempre era mais organizada do que a dos meninos. A dos meninos era briga, era tapa, era empurrão, a gente brigava como fosse uma selva. Só que um rapaz maior do que eu, um menino maior do que eu, entrou na minha frente. Quando ele entrou na minha frente, por ele ser maior, ele me conseguiu deter atrás. Ele recebe a merenda dele e sai. E eu fico encarando ele, né? Mas quando chegou a minha vez, encarando ele, chegou a minha vez, eu esperando, a merendeira fez assim, ó. Acabou. Aí quem é menino aqui sabe, né? Quem já foi menino, né? Aí eu olhei para ele e disse assim: me dê. Sabe o que foi que ele fez? Venha tomar. Como ele era maior do que eu, aí eu fiz assim, eu vi que ele estava com as mãos ocupadas. Aí eu fui no prato e esbagacei os biscoitos. Nem eu nem você. E dei um tapo no copo de batigute. Aí ele pegou no meu pescoço, que a briga de menino naquela época era assim, de pegar no pescoço. A diretora chegou e disse assim: os dois de castigo. Quando nós dois vai de castigo para a secretaria, a merendeira testemunha por ele, porque não viu quando ele passou na minha frente. A versão da merendeira foi: o rapazinho aí tentou tomar a merenda do outro. Quem ficou de castigo? Eu. Só que eu esqueci que o abençoado tinha um irmão e 2 primos. Aí eles passaram de frente à secretaria e fizeram assim, ó. Aí eu não vou mentir, irmão, fiquei com medo. Só que eu me lembrei que atrás do meu caderno de geografia tinha um número de um orelhão, porque naquela época não tinha celular. Quem tinha telefone residencial era rico, pastor Herão. Mas tinha o número do orelhão de frente à oficina que meu pai trabalhava. Meu pai tinha um bugre. Meu pai era lanterneiro. Aí casa de ferreiro, espeto de pau. O bugre do meu pai, ele trabalhava com isso, mas era todo enferrujado, era muito feio. Da metade para frente ele era verde e era baby. Da metade para trás ele era meio laranja e era selvagem. Era uma mistura dos dois. Era o baby selvagem. E ele fazia tanto barulho que parecia um motor de lancha. É tanto que quando eu saía de manhã para estudar, o pai dizia assim: entra que eu te levo. Eu dizia: vou a pé. Mas não ia com o pai. Mas quando eu liguei, que alguém atendeu e mandou chamar ele. Quando meu pai atendeu, aí tu sabe como é menino, né? Quando o pai atendeu, aí quando ele atendeu, que eu ouvi a voz dele, tô querendo cair. Já fui chorando. Quando ele escutou eu chorando, ele disse: eu chego aí daqui a pouco. Verdade. Não demorou 5 minutos, de longe eu escutei aquele pop, 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 pop. Sabe o que foi que eu disse? Lá vem pai. Pai entrou, todo melado de tinta, com um macacão da Petrobras que ele tinha, entrou, falou com a diretora, e a diretora disse: seu Antônio, converse com o Alix em casa. Ele disse: pode deixar comigo que eu converso com ele. Só que quando ele entrou, em casa a gente conversa. Cadê os meninos que querem dar em você? Eu disse: estão tudo lá fora, pai. Aí ele disse assim, ó: pegue na minha mão. Vamos. Irmão, eu estava tremendo. Mas quando meu pai disse: pegue na minha mão, eu... Quando eu saí, os meninos olhando para mim: olha aí, ó. Diga para alguém: só porque o pai estava. Você pode profetizar para esse irmão? Levante a sua mão para ele e diga assim: onde você estiver e passar, você não passa só. Estão fazendo até complô contra você, mas assim diz o Senhor: pega na minha mão.
Não vão tocar e não vão te derrubar. Não derruba, não derruba. Por quê? Pega na mão do teu pai que tu vai passar com ele. Quem recebe essa palavra, levante a mão para cima para dar um glória a Deus. Coragem! Levante a sua cabeça e não tema. Porque se você der ouvidos ao decreto de Faraó, você deixa de produzir. Sabe por que tem muita gente que não está produzindo? Por deixar de dar ouvidos ao que Deus falou para escutar o que os outros acham. Não permita que o que os outros achem seja mais forte do que aquilo que Deus já falou. Se Deus falou que Satanás não toca, não toca. Se Deus falou que Satanás não toca, não toca. Se Deus falou que Satanás não toca, não toca. Eu vou dizer isso até você dar glória. Se Deus falou que Satanás não toca, não toca. Não toca. Guarde, proteja, faça a sua parte, mas ele não toca. Depois de 3 meses, sendo o menino formoso. Agora, deixa eu tentar explicar isso aqui em rápidas palavras. O menino era formoso, o menino era o quê? Não, ele era o quê? Vem cá, como é que o menino, pastor Arão, poderia ser formoso? A mãe não teve pré-natal. A mãe não tinha nenhum auxílio, nenhum acompanhamento médico. Detalhe, depois do nascimento do menino, a mãe era escrava. Continuou escrava depois do nascimento dele. Uma escrava não recebia auxílio emergencial de ninguém. Outra coisa, todo mundo sabe que para uma criança ser bem gerada, a mãe precisa ser bem ali. Sabe o que é que ela comia? O resto dos legumes que sobravam da mesa dos egípcios. Ela é escrava. É comprovado cientificamente que o banho de sol logo cedo na criança é bom para a pele. Só para título de informação, tá? Pele é órgão. É o maior órgão do corpo humano, é a nossa pele. Então quando recebe o calor do sol logo cedo de manhã, aquilo traz um fortalecimento. Suas defesas aumentam, ou da criança. Detalhe, é bom que a criança chore, pelo menos quando for tomar banho ou na hora de comer, pedindo para mamar, porque o choro fortalece o seu aparelho respiratório e os pulmões. Detalhe, se ela é escrava, não teve acompanhamento médico e nunca viu na vida uma dieta preparada para uma grávida. Segundo, Moisés não pode chorar. Pergunto por quê? Está escondido. Se chorar é descoberto. Moisés não pode tomar banho de sol. Me pergunto por quê? Pelo mesmo motivo. Se for tomar banho de sol é descoberto. Então como é? Moisés tem tudo para ser uma criança pequena, fraca, magra, doente, raquítica. Mas o texto diz que ele é o quê? Você crê nisso? Então pegue isso aqui. Satanás fez de tudo para o projeto ser um projeto Deus pegou e reverteu assim, ó. Não, você crê nessa palavra profética? Levante a mão direita. Todos os projetos de Satanás estão caindo por terra hoje. E Deus está dizendo que parecia derrota se transformará em vitória. Quem pega essa palavra dá um glória para ele. Reverteu tudo. O menino era formoso. Brad Pitt perto dele era um Danny DeVito. O menino era tão formoso que ela vai cuidar dele até na hora de escondê-lo no meio dos juncos. Detalhe, não acredite na fantasia de que o menino saiu subindo com um cestinho. O texto diz que ela colocou entre os juncos, ela sabia o lugar certo de depositar a sua bênção. Detalhe, ela não vai colocar entre os juncos sem antes preparar o cesto, porque essa criança representa a sua bênção, e todo cesto que catava legumes, eles eram furados. É por isso que a Bíblia relata que ela vai ter que betumar, com betume e pés, ou seja, piche e barro, que era o maior impermeabilizante da época, porque ela percebe, ela é inteligente. Se eu colocar a minha bênção dentro do cesto, sem tapar as brechas, a água vai entrar. Se a água entrar, o cestinho vai Então, se eu quiser que a minha bênção sobreviva, eu tenho que tapar. Olha para alguém e diz assim: tapa essa brecha. Tu não percebeu não que quanto mais tu grita, mais piora? Tu não percebeu não que quanto mais tu bate, mais ele fica ruim? Tu não percebeu não que quanto mais tu tenta fazer do teu jeito, não sai do lugar? Sabe o que é que tu faz? Tapa a sua brecha. Tapa a sua brecha. Porque o projeto que Deus te deu não vai afundar. Tapa a sua brecha.
Tem inteligência? Deixa eu dizer aqui uma coisa, para a gente concluir, eu vou orar por vocês. O cesto de Moisés é betumado com betume e pés. A mesma palavra para cesto, em Êxodo 2:3, é a mesma palavra, Wesley, para arca, pastor Heron cantou, é a mesma palavra para arca em Gênesis 6:14. A mesma palavra de cesto no hebraico, Êxodo 2:3, é a mesma palavra para arca, Gênesis 6:14. Agora olha aqui para mim, é tanto que o mesmo material que vai impermeabilizar a arca, vai impermeabilizar o cesto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, o que é maior? A arca de Noé ou o cesto de Moisés? É o que, Wesley? A arca. A arca é maior na estrutura. Agora olhe para cá. A arca foi construída com que objetivo? Preservar vida. Preservar? E o cesto de Moisés foi construído para quê? Para preservar o quê? Então, para o homem, a arca de Noé é maior do que o cesto de... Mas para Deus os dois têm o mesmo tamanho. Me pergunto por quê? Porque Deus não olha para a estrutura do projeto. Deus olha para o propósito do projeto. Ou seja, quando Deus olha para um projeto, Ele não olha para a estrutura dele. Deus olha para o propósito dele. E aonde tiver propósito, Satanás não afunda. Aonde tiver propósito, Satanás não retém. Aonde tiver propósito, Satanás tenta atrapalhar, mas não atrapalha. Aonde tem propósito, o rumo corre. Aonde tem propósito, Deus é glorificado. Aonde tem propósito, a bênção de Deus desce. Aonde tem propósito, Satanás bate em retirada. Aonde tem propósito, Deus faz crescer. Olhe para alguém e diga assim: se envolva não pelo tamanho, se envolva pelo propósito. Se a tua casa tiver propósito, vai crescer. Se no teu trabalho tiver propósito, vai crescer. Se no teu ministério tiver propósito, vai crescer. Você recebe essa palavra? Propósito. Pelo propósito, Deus abençoa. Miriam ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. De longe. Isso aqui fala da determinação e a postura de quem tem inteligência e sabedoria da parte de Deus. Ela não se envolve até chegar a hora certa. E olha que coisa interessante. Miriam era uma criança que tinha apenas quase 10 a 12 anos de idade, mas ela tem saber. Deus vai dar sabedoria a você para lidar com determinadas situações. De longe ela ficou observando. A filha de Faraó desce para se lavar e ela vê. A filha de Faraó que vê. Quando a filha de Faraó vê, ela manda a criada descer para buscar. E eu fiquei me perguntando, qual é o nome da criada? A criada não tem nome. A Bíblia não revela o nome da criada. Porque para fazer não precisa ter nome. Para fazer só precisa ter coragem. Então quando ela desce e pega, ela vai abrir o cesto. Quando ela abre, o menino chora. Quando o menino chora, Miriam se apresenta. Quando Miriam se apresenta, Miriam pergunta: a senhora quer que eu vá chamar uma ama das Hebreias? Ela não diz nem que é a mãe dela. Tem sabedoria ou não tem? Ela está mentindo? Ela está usando de sabedoria. E o que é usar de sabedoria? Contar a verdade até o limite certo para o nome do Senhor ser glorificado. Quer que eu vá chamar uma ama das Hebreias para a senhora? Você conhece? Conheço. Uma das boas. Ela vai chamar quem? A mãe do menino, que era a mãe de Moisés, que ainda ia ser chamado Moisés, e eu vou chegar lá para a gente concluir agora. Quando ela vai chamar a mãe de Moisés, eu quero que você imagine. Você acha que a mãe de Moisés estava como? Estava alegre em casa? Você acha que ela estava como em casa? Aflita, preocupada, cabisbaixa. Agora imagine só, ela está chorando, mesmo tendo fé em Deus, porque a fé em Deus, não nos deixa imune de passar por lutas e dificuldades. Verdade ou não é? Ela está chorando, mas quando ela está chorando, chega a notícia: mãe, tem como a senhora ir comigo ali? Minha filha, eu acabei de colocar o menino na beira do rio. Ela disse: é por isso mesmo que eu vim falar com a senhora. Porque quando a gente sabe derramar as nossas lágrimas no lugar certo, jamais ficaremos sem resposta da parte do Senhor. Venha comigo. Quando a mãe de Moisés chega, olha o que a filha de Faraó vai dizer: tem condições de a senhora criar esse menino para mim? Porque quando a gente confia em Deus e deposita nossas lágrimas no lugar certo, aquilo que parece que foi embora, vai voltar.
Deus vai organizar e vai colocar tudo no lugar, vai voltar. Você crê nisso? Pode criar esse menino para mim? Posso. Estava bom, sim ou não? Ela com o filho dela de novo nos braços. Estava bom, sim ou não? Só que para Deus não estava. Eu gosto de Jeová. Porque o que para a gente é bom, aos olhos de Deus ainda é pouco. Ele olhou, gostei desse glória a Deus. Ele olhou e disse assim, ó. Ela olhou e disse assim: a senhora trabalha de carteira assinada? A senhora sabe o que é PIS, seguro-desemprego, departamento pessoal, férias, 13º? Não, sou escrava. Passa no departamento pessoal. Porque além de você cuidar daquilo que é seu, Deus dizendo: eu ainda vou te assalariar. Quantos acreditam que a bênção será maior do que aquilo que você imagina? E eu encerro. Depois que o menino desmamou, o menino o quê? Quem vai colocar o nome no menino? A mãe ou a filha de Faraó? É quem? A filha de? E eu fiquei me perguntando, e eu quero concluir aqui. Geralmente quando uma mulher está grávida, um dos primeiros pensamentos é, uma das primeiras preocupações, eu acredito que depois do leite e da fralda, é o nome. Qual vai ser o nome? Pode ver que a mulher está com semanas ainda, mas já está com um livro de nome. Se for crente, já sabe qual é o nome que vai botar. Se for menina, é nome de profeta. Se for menina, vai ser o nome de uma mulher de Deus. Mas geralmente a gente se preocupa com o nome, sim ou não? Antes de nascer já tem até nome. Mas eu fiquei pensando, a mãe de Moisés gera ele por 9 meses. Guarda ele por 3. Depois que devolve, ela amamenta até ele desmamar, que é mais ou menos até 5 anos. E esse menino só vai receber nome dado pela filha de Faraó. O nome dele se chamou? Porque disse: das águas o tenho. E eu fiquei me perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu que a filha de Faraó colocasse o nome, não a mãe? Deus disse: porque a preocupação dela era totalmente diferente. A preocupação da filha de Faraó era em dar nome. Agora a preocupação da mãe de Moisés era preservar. E Deus falou comigo, pastor Herão: o que adianta ter nome? O que adianta ter nome e estar morto? Aí Deus está dizendo: diga para a minha igreja que tem muita gente que tem nome, mas não tem mais vida. Tem até fama, mas não tem mais vida. Mas eu vou levantar uma geração que não tenha nome, mas que tenha vida. Só quem acredita nisso fica de pé com a permissão do pastor Heron. Deus quer levantar pessoas desacreditadas aqui, para incendiar o estado da Paraíba e levar esse fogo do Espírito Santo para todo o Brasil. Se aqueles que se acham grandes não querem fazer, Deus vai levantar uma geração de adoradores que façam. Quem está comigo nessa guerra? É por isso que Deus trouxe muitas pessoas aqui, para não dar nome na terra, mas para colocar o seu nome no livro da vida. Porque mais importante do que ter um nome na terra é ter um nome escrito no livro. E é nessa hora que você vai me ajudar. Você vai olhar para alguém aí que ainda não é evangélico e dizer: chegou a sua vez. Deus quer colocar o teu nome no livro da vida. Deus quer restaurar a tua casa através da sua vida. E se você quiser, vem aqui à frente ou levante a sua mão onde você estiver, que nós queremos orar por você. Vem aqui então. Venha. Traga mais pessoas, traga. Está vindo a terceira pessoa, está vindo a quarta pessoa. Sai do seu lugar e venha logo. Isso, venha. As mãos lá em cima.
Saia do seu lugar e venha logo, logo, rápido, rápido. Quem crê nisso? Cante. Levante a cabeça, que o Senhor trabalha por ti. Venha! Eu sei que é dor, eu sei que é luta, mas Ele diz: eu venci. Saia do seu lugar e venha. Deus quer levantar você como um profeta para essa última geração. Há um projeto de Satanás tentando destruir a tua casa, mas assim diz o Senhor: todos eles caem por terra hoje. Saia do seu lugar e venha tomar posse daquilo que Deus já tem preparado para você. Entra na terra, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Deixe Deus ser glorificado através de você. Venha logo, saia e venha. Levante a cabeça, levante a sua cabeça e venha. Levante a cabeça, levante as mãos para cima em adoração. Isso. Só quem é livre, só quem é livre. E o Senhor trabalha por ti. Levante a cabeça. Eu sei que é luta, mas Ele diz: eu venci. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por essas pessoas que estão entregando a sua vida a Jesus. Estenda suas mãos para cá. Soberano Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque Satanás perdeu mais uma, Senhor. Nós acreditamos, Senhor Deus, piamente em todos os projetos que o Senhor tem estabelecido com essas pessoas hoje e com toda essa igreja. Nós sabemos, Senhor Deus, quantos têm se levantado para tentar impedir, mas não irão conseguir, porque sabemos que essa obra começou no teu coração. Continua dando graça ao pastor Heron e toda a sua equipe. Continua dando graça a todos os obreiros, membros, congregados, a essa família adoração, para que o teu nome continue sendo glorificado e esta casa continuará crescendo, porque aqui a liberdade do Espírito Santo e a bênção do Senhor está estendida sobre nós. As palmas exaltam e glorificam o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por essas vidas? Vocês aqui acompanham essa moça aqui.